Olá, gente. Estamos de volta para mais uma gravação de uma mensagem, como prometido, uma vez por semana, uma mensagem pastoral. E dessa feita eu gostaria de chamar a atenção para o Dia Mundial dos Professores, Dia do Professor. E conforme a Unesco, em 1994, no dia 5 de outubro ficou estabelecido como Dia Mundial do Professor. Mas no Brasil, essa data foi instituída por Dom Pedro I, que instituiu em decreto em 1827, o dia 15 de outubro como Dia do Professor, ou Escolas das Primeiras Letras. E então, nós gostaríamos de chamar a atenção para esse tema. Também não esquecendo que nós temos aí o Dia das Crianças, dia 12, Dia das Crianças. É difícil a gente falar de professor se não falar de criança, né? Então nós temos aí dois temas e duas datas bem próximas em que nos chama muita atenção. E desde já quero parabenizar os professores pelo chamado, pelo trabalho, por tudo que tem sido feito pelas nossas crianças e, por que não, pelos adultos. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver um professor. Então eu quero chamar a atenção para o que a Bíblia nos fala sobre o tema, a começar com Provérbios, lendo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 4, no versículo de número 13, diz assim: retém a instrução e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Retém a instrução e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. No Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo de número 12, nós vamos encontrar Jesus falando do 12 até o 15, dizendo assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. Eu dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos, Jesus está dizendo que ele era chamado de mestre. E outros textos bíblicos nos remetem ao mesmo tema. A Bíblia nos fala, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo 18, que um jovem rico foi ter com Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Estava chamando Jesus de mestre. Jesus também nos chama a atenção o texto de João, o Evangelho de João 3, quando Nicodemos, no versículo 2, vai estar com Jesus e diz assim: Rabi, que Nicodemos, que era um mestre em Israel, diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele usa exatamente esse termo para fazer referência a Jesus. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Nicodemos era mestre em Israel. Também Jesus, lá em Mateus 11, no versículo 29, diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando para aprender dele, ou seja, aprender com o mestre. E é notório, queridos, que Jesus não pregou muito, Jesus ensinou muito. Jesus teve
teve o cuidado de fazer discípulos, e não se faz discípulos senão através do ensino. O ensino foi o seu investimento na vida dos discípulos para que eles pudessem dar prosseguimento à obra, à pregação do Evangelho. Ou seja, formar pessoas, preparar pessoas para a vida precisa de ensino. E quando nós falamos de professor e criança, né, dia do professor e dia da criança, chama-nos a atenção que a socialização de uma criança, os primeiros passos de uma criança fora do contexto familiar, fora do contexto doméstico, a maioria delas se dá na escola. Os primeiros encontros são com os professores, são com os colegas de escola, onde a criança começa então a ter um relacionamento fora da família, fora do contexto familiar. E então, queridos, o professor marca a vida de muitas crianças. Os professores marcam a vida de crianças e da nossa juventude, da nossa adolescência, nossa juventude e, por que não, da nossa vida adultos, né, dos adultos. Professores inesquecíveis que ficaram na nossa história. Sabemos que tem aqueles que falham, né, mas nós queremos honrar aqueles que cumprem a sua missão, seu chamado, porque é um dom. É um dom. E eu gostaria então de lembrar para você que no processo de formação de uma pessoa, ninguém é formado senão passar pelas mãos de um professor. Um professor vai estar formando desde a infância até um senhor ou uma senhora. Mas a educação, valores elementares da existência humana, vem de casa. Em casa nós temos os educadores, são os pais. Aqueles que são autoridades sobre as crianças, esses são os educadores de casa. Mas os professores, eles usam, né, a metodologia da pedagogia, os métodos pedagógicos para dar instrução, para ensinar a viver, a explorar, a viver e explorar o mundo que nos espera lá fora. E com a base familiar, junta-se a educação de valores morais, de valores espirituais, valores até mesmo da cultura ou dos princípios religiosos de cada família, com a formação que se recebe através dos professores na escola. O professor ensina por meio da pedagogia, alguns dias na semana dando aula, mas 7 dias da semana ele ensina com a vida. O professor tem o desafio de ensinar com a vida. Conversando com uma diretora de uma escola muito honrada na nossa região, e ela, naturalmente, ela foi professora antes de ser diretora, e ela me disse que ela sempre abriu mão de alguns momentos de lazer para não se expor por causa do seu testemunho, do seu compromisso que ela tinha de dar um bom testemunho para os alunos da comunidade onde ela foi professora e era diretora da escola. Ou seja, ela estava preocupada com a maneira como ela vivia lá fora. E então, queridos, Jesus chamou a atenção, nós temos aí o desafio de atentar para os ensinos, não só o ensino secular, mas o ensino da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer,
não se desvia dele. Este é o desafio. Professores seculares, professores da escola bíblica dominical, professores de seminário, professores de faculdade teológica, faculdade secular, são chamados, têm responsabilidades, têm desafios. Quando nós temos o dever de ensinar a palavra do Senhor, devemos então buscar além do conhecimento secular, devemos buscar discernimento e sabedoria da parte de Deus. Este é um desafio a mais para aqueles que ensinam a palavra do Senhor, aqueles que ensinam o caminho em que deve andar para as crianças. Quero agradecer a Deus pelos professores que me ensinaram tanto no secular como a teologia. Quero agradecer a Deus pela sua vida, professor, de estar dedicando, se esforçando, dedicando a ensinar aos seus alunos, tanto na escola como na igreja, aonde você congrega e onde você está trabalhando para o reino de Deus. Quero parabenizar pelo seu trabalho. Quero parabenizar as nossas crianças, as crianças que tanto nos alegram e que traz para nós um avivamento, um renovo, sinal de que haverá novos tempos e mudanças e melhorias para o nosso futuro. Esse tempo de pandemia nos ensinou quanto faz falta as nossas crianças na igreja. Nós ficamos sem elas, estamos ainda sem as nossas crianças e sentimos quanto elas fazem falta. Então, queridas, parabenizamos também as nossas crianças. Que você possa ter o cuidado com seus filhos. Cuidado esse que diz respeito àqueles que podem estar ensinando teus filhos pelas redes sociais aquilo que não deve. Aqueles que estão sutilmente ensinando algo que vão desviá-lo dos valores que você tem ensinado, os princípios morais, os valores espirituais, tudo aquilo que você preserva, que você tem defendido e que alguém possa estar fazendo algo de errado com o seu filho, ensinando algo que não convém para os seus filhos. Cuidado com a formação espiritual dos seus filhos, cuidado com a integridade física, cuidado com as pessoas, com os pedófilos, cuidado. Ensina o teu filho, o menino, no caminho que deve andar, ora por eles. Dedique tempo com seus filhos, porque Deus te recompensará. Parabenizo os professores, parabenizo as nossas crianças, dizendo que amamos os nossos filhos, as nossas crianças. E sentimos muita falta, esperando a volta deles para a igreja daqui um pouco. Eu quero encerrar essa fala orando com você e pela sua família, orando pelo seu trabalho, professor, e orando pelas nossas crianças, pela nossa família. Amém? Eterno Deus, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, agradecemos pelas pessoas que o Senhor constituiu autoridade sobre nossas vidas para nos ensinar. Pais, mães, professores, todos aqueles que um dia, Deus, foram usados pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor usou essas pessoas para nos ensinar o caminho, para nos ensinar e nos dar, ó Deus, a oportunidade de crescimento intelectual, de crescimento espiritual, de mudança de vida, porque só temos vida através do Senhor e pelo ensino do Senhor. Jesus, nós te glorificamos porque o Senhor é o maior mestre. O Senhor é o mestre dos mestres, o mestre a ser imitado, o professor a ser imitado.
E nós pedimos ao Senhor que nos ajude e que nos dê graça, que nos dê sabedoria e discernimento para fazermos, para tomarmos, ó Deus, como exemplo o ensino do Senhor. Assim como o Senhor ensinou para os discípulos, com humildade, lavando os pés dos discípulos, e dizendo: vinde a mim e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Assim como o Senhor, ó Deus, instruiu e formou discípulos, assim nós queremos também instruir, nós precisamos ensinar, preparar pessoas para a vida. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos cada família, cada coração, cada vida que estará ao alcance desta mensagem. Fica conosco. Recebe, Deus, a nossa vida. Ó Deus, recebe da nossa parte a gratidão. Ó Deus, e a nossa vida para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.